Olá, gente querida. Com os capítulos 27 e 28 indicados para hoje, chegamos ao final do livro de Atos. Desde a sua prisão em Jerusalém, Paulo foi sendo levado diante de autoridades as mais diversas. Primeiramente, o Sinédrio tentou julgá-lo, onde Paulo apresenta sua defesa e fala da ressurreição dos mortos, que acabou gerando um grande tumulto naquele ambiente, e o julgamento teve que ser, inclusive, adiado. Na verdade, Paulo teve que ser resgatado pela guarda romana e levado ao cárcere para sua própria segurança. Tal era a fúria daquelas pessoas contra Paulo. Depois disso, uma vez descoberto uma conspiração para matá-lo, inclusive, ele foi retirado às pressas de Jerusalém, conduzido por uma tropa de soldados durante a noite até Cesareia, onde ele ficou sob a custódia do governador Félix. Assim, Paulo teve a oportunidade de apresentar a fé em Cristo, o evangelho da salvação, até de forma particular a Félix e a sua esposa Drusila. Na sequência, passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E como Félix queria manter a simpatia dos judeus, deixou Paulo lá mofando na prisão por todo esse tempo, sem julgar o caso dele, sem levar a coisa adiante. Assim que Pórcio Festo chegou na região em Jerusalém e chegando para assumir o seu posto, a liderança judaica de lá imediatamente o abordou e pediu para que ele transferisse Paulo de volta a Jerusalém, porque o plano continuava de pé nessa transferência, emboscá-lo e matá-lo. Festo, então, não aceitou a proposta e decidiu conduzir o caso lá na Cesareia mesmo. Só que durante o julgamento, Festo fez a proposta ao próprio Paulo de ser transferido para Jerusalém e ser julgado lá. Paulo não aceita essa proposta e apela para o imperador César. Paulo respondeu a Festo: "Este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César." Alguns dias depois, Festo recebe a visita do rei Herodes Agripa II e Berenice, sua irmã, que foram até Cesareia para saudar Festo no seu novo cargo. Festo aproveita a ocasião e apresenta o caso de Paulo ao rei Agripa, contando-lhe detalhes. Então Agripa, o rei, disse a Festo: "Olha, eu gostaria de ouvir esse homem pessoalmente." E Festo disse: "Ok, amanhã você poderá ouvi-lo." No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e importantes homens da cidade. Festo apresentou o caso ao rei, que então permitiu que Paulo falasse em sua defesa. E assim Paulo tem mais uma vez a oportunidade de dar um testemunho contundente de sua conversão pessoal, de como ele mesmo, fariseu, zelador da lei, zeloso pelo cumprimento da lei, perseguidor da igreja, tornou-se um seguidor de Cristo ressurreto e o faz ali diante dos reis e autoridades as mais dignas da cidade, estão ali na presença de Paulo. Vejam mais uma vez, Paulo não está preocupado em sua soltura, se livrar a qualquer custo. Seu foco é claro, a questão gira em torno de uma verdade inquestionável e inegociável. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou dos mortos e ele vive. Ele é tão incisivo e claro que chega a perguntar ao próprio rei Agripa, na presença dele: "Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas?" E eu sei que sim. E Agripa corta Paulo, o interrompe, não deixa seguir e diz para ele: "Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo?" Vejam, o enfoque é claro, é converter as pessoas a Cristo. Então o rei se levantou e saiu do salão e comentou com o governador Festo na saída: ele poderia ser solto, posto em liberdade, se não tivesse apelado a César. E assim Paulo, juntamente com os outros prisioneiros, foi encaminhado para Roma.
Não foi uma viagem fácil. Além de longa e demorada, tiveram que enfrentar uma forte tempestade que levou ao naufrágio o navio em que Paulo estava. Contudo, Deus tinha os seus propósitos com Paulo, e isto lhe foi revelado a bordo daquele navio através de um anjo que lhe disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, o imperador. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Assim, disse Paulo então aos que estavam no navio: tenham bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como ele me disse. E assim foi. Encalharam na proximidade da ilha de Malta e todos se salvaram do naufrágio. Depois de 3 meses, seguiram viagem e finalmente Paulo chega a Roma, a capital do império. E a primeira coisa que Paulo faz, 3 dias depois da sua chegada, é convocar os líderes judeus, com quem geralmente é o enrosco, e para se apresentar e apresentar todo o processo que ele vinha sofrendo diante desses líderes. O pessoal concordou em ouvir Paulo num dia determinado, quando compareceram em grande número, inclusive. E o que Paulo fez? Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite naquele dia procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas que eles conheciam como judeus. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, outros não creram em Cristo. E vejam como termina a história de Paulo aqui no relato de Lucas em Atos. Capítulo 28, verso 30, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição. Desta forma, a promessa de Cristo vai se cumprindo, de que este Evangelho seria ouvido em todas as nações até os confins da terra. Louvado seja o Senhor por isso, porque esse Evangelho segue se espalhando por esse mundo afora para a salvação de todo aquele que crê. Amém.